assim, eu consegui muito me encontrar espiritualmente, a minha paz interior, que era o que eu precisava. É tanto aprendizado, é tanto ensinamento que a gente aprende de quem a gente precisa ser, de como a gente é. Essa coisa da gente olhar para a gente, deixar de viver, ver realmente quem nós somos, isso foi muito importante para mim. Eu sempre me interessei muito pelo Feng Shui. Eu cheguei até a comprar um livro que depois, quando eu fui fazer os desapegos da casa, eu achei o livro perdido. Só que quando eu comecei a ler o livro, eu não conseguia entender. Não é que eu não conseguia entender, eu tinha medo de fazer da forma errada. Eu nunca gostei de fazer nada da forma errada. Eu sempre gostei de fazer as coisas da forma certa. A verdade é que eu comprei o livro, li, mas não coloquei em prática. E eu fui colocar em prática depois que eu comecei a seguir você, entendeu? É porque quando eu conheci você, foi uma fase muito difícil na minha vida. Das lives que eu participei com você, eu cheguei a comentar isso, né? Foi era uma fase muito difícil, principalmente em plena pandemia. Aí, o que aconteceu quando eu comecei a seguir você? Uma das lives que me chamou muita atenção era em relação ao fogão. Eu moro nessa casa, tem uns 12, 13 anos, né? E quando eu vim aqui para essa casa, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma área gourmet. Além da área gourmet, a minha porta da sala só vivia fechada, porque na área gourmet tinha tudo, ainda tinha um banheiro. Então eu chegava do trabalho, eu chegava de tudo, eu ia direto para a área gourmet, além de entrar pela porta dos fundos. Entendi. E o que aconteceu comigo? Quando eu comecei a assistir você, a primeira coisa foi o lance do fogão na área gourmet. Que quando eu vim para essa casa, além do fogão que tinha da minha falecida mãe, ainda tinha um fogão na casa que eu morava. Eu desfiz dos dois fogões. A minha cozinha era vazia, não tinha nada na minha cozinha, nada, só pia. Eu dei um fogão para minha filha, depois eu dei um para a avó da minha filha, então ficou sem fogão na minha cozinha. Quando eu assisti a live, eu fiquei desesperada do lance do fogão. Aí eu comecei a entender o porquê de tudo da minha vida tá do jeito que estava. Mônica, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um cooktop, botar em cima do armário e dar um jeito de fazer a comida dentro de casa. E o que acontece? Antes da gente terminar, eu falei para minha tia, uma tia que eu tenho que é muito minha parceira e muito minha amiga, que eu queria fazer o seu curso. Porque a história dessa casa aqui era uma história muito triste para mim. Muito triste mesmo. Eu não gostava da minha casa. E quando eu vim morar aqui, eu só tenho uma filha e a minha vida virou um turbilhão, sabe? A minha vida ficava muito, 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 muito assim, um turbilhão mesmo. Aí quando eu falei para minha tia, eu estava desempregada. Aí eu falei para minha tia, eu já sei o que eu preciso da minha vida. Porque assim, eu sempre tive muita fé. Mas eu nunca soube canalizar a minha fé. Não tem aquela coisa assim, você acredita, mas você não sabe qual o processo que você tem que fazer. Vou botar meu joelho no chão e vou rezar. Então você acha que isso você... E para mim foi muito importante o eu casa, o eu corpo e o eu mente para mim, sabe, Mônica? Foi muito importante mesmo. E foi através do seu método que eu consegui essa paz que hoje eu tenho, entendeu? E eu consegui fazer o curso. Foi tão ruim que eu queria fazer aquela inscrição da gente ganhar o cristal, mas eu não consegui. Aí a minha tia foi e me ajudou e eu comecei a fazer o curso. Mônica, mas tu não tem noção do que foi fazer, o que eu tinha que fazer nessa casa. Era muita coisa. Vou te dar assim, primeira coisa, quando eu mudei para essa casa, a minha filha se irmou de pintar a parede do quarto dela de vermelho. Esse quarto que eu estou aqui agora, que agora, através do Baguá,
eu sei que é a área do sucesso. Eu só tinha essa filha, e minha filha veio para esse quarto. E nesse quarto, ela pintou a parede de vermelho. Hum, Você não tem noção do que foi. Foi, tem. Eu tenho noção, sim. Se eu tenho. Meu foi. Deus do céu, foi briga atrás de briga. Nossa, briga! Foi muito triste. A realidade, vou dizer para você assim, foi tudo muito triste mesmo. Quando eu descobri o porquê de todo o atrito, de toda a briga, de toda a confusão, a bendita da parede vermelha, consegui, consegui fazer a parede. Mas era assim, eu não estava em condições financeiras, sabe? Então, qualquer dinheirinho que entrava era para eu me dedicar naquilo que eu precisava fazer dentro do meu lar. E quando eu comecei a fazer o Feng Shui, e quando eu comecei a praticar tudo direitinho, as coisas foram assim, tomando um eixo muito grande na minha vida. As coisas mudaram muito, muito mesmo. E eu consegui, aos poucos, eu fui fazendo curso com muita dificuldade. Mas era assim, vamos ali não, vou maratonar a aula. Eu sentava, acordava, fazia o que eu tinha que fazer e estudar. Estudar, 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 estudar. Eu falei, eu vou vencer, eu preciso vencer, porque eu me sentia fraca, eu me sentia uma pessoa assim, impotente. E todo mundo se afastou, os amigos todos se afastaram. Eu fiquei sozinha. Eu sou filha única, eu só tinha uma filha, e eu me senti muito sozinha. E a única pessoa que ficou do meu lado foi a minha tia. Eu fiz, consegui, depois eu fui para as outras partes da casa, fiz o meu baguá, e aos poucos eu fui harmonizando. Eu sabia do que eu passei e do que eu precisava. Então, eu sabia de tudo que eu precisava, porque assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Só que eu tinha um ego muito grande, eu sempre fui uma pessoa de um ego muito grande. Não era amor próprio. Eu consegui, agora eu entendo o que é amor próprio e o que é ego, entendeu? Então, Uhum. eu tinha um ego muito grande. Eu era aquele tipo de pessoa que, se você me aborrecesse, eu ia aborrecer mais 10. Eu não ia ficar aborrecida sozinha. Então, assim, eu carregava isso, uma coisa que agora eu vejo que não faz sentido, porque a gente escolhe o estado que a gente quer ficar, entendeu? A gente não. Eu escolhi viver num belo estado. Então, se a pessoa me fez raiva, que ela fique com a raiva dela. Isso é um problema dela, não é um problema meu. Quem vai ficar com a raiva é ela. Então, o que eu vou fazer com a raiva que a pessoa está fazendo comigo? Ah, eu vou enviar luz. Agora eu entendo isso. Para que a pessoa possa encontrar, perceber que não vale a pena. E foi assim que eu vivi. Você está numa outra sintonia hoje. Porque assim, a espiritualidade, a primeira coisa que eu queria quando eu fiz o curso era eu encontrar minha espiritualidade, porque uma vez uma pessoa falou para mim assim: você precisa saber o que você quer. E assim, eu consegui muito me encontrar espiritualmente, a minha paz interior, que era o que eu precisava. Eu Que coisa sofria, boa, graças a Deus. eu chorava muito dia e noite dentro dessa casa. Chorava muito, porque eu só tinha uma filha, tinha um neto que eu criei durante muito tempo, e quando ela foi embora, aquilo acabou comigo, porque eu vivi muito a vida dela. Eu fui agenda dela por muito tempo. A culpa foi dela? Não, a culpa foi minha. Não foi dela. Eu percebo hoje claramente que a culpa foi minha, entendeu? A melhor parte do que você vai daquela história de baguá para o curso, né? Que quero o baguá da minha casa. E você aprende que o baguá, na realidade, é o menos importante. Não é que não seja importante, mas é tanta coisa anterior ao baguá, é tanto aprendizado, é tanto ensinamento que a gente aprende de quem a gente precisa ser, de como a gente é.
essa coisa da gente olhar para a gente, deixar de viver, ver realmente quem nós somos, isso foi muito importante para mim.